time é ruim, o técnico não entra no campo, os jogadores são fracos. Você tem um que se salva, mas que é uma flor no deserto, que é o Roger Guedes, no time do Corinthians. Que tá assim, viu? Porque o time puxa pra baixo, não adianta nada. Tem jogador ele bom vai que quando o armar, time é ruim, ele tem que ajudar a marcar, ele tem que ajudar a construir, ele tem que ajudar a finalizar e ainda bate escanteio. Fica complicado. E tá jogando longe da posição. Exato, porque ele tem que ficar perto da região defensiva, porque é o seguinte, a bola não chega em mim, vou tentar buscar a bola. Se ele vai pra região defensiva, depois eu tenho que correr atrás. Antes do Lucha chegar, o Corinthians tinha uma coisa legal. Que era o Roger Guedes jogando aberto pela esquerda. Acho que é uma deficiência dele como jogador de futebol, tá? O jogador de futebol tem que saber preencher espaço, seja onde for. Mas o cara é deficiente. Tecnicamente falando. Mas até melhorou nisso, né? Então, mas ele tá jogando mais dentro da área. Não é a posição dele. Pode ver, o futebol dele caiu, cara. O Luxemburgo conseguiu... Porque o Yuri Alberto não finaliza, então ele vai tentar chegar. Aí quando o Luxemburgo chegou no Corinthians... Que ele veio... Só ele sabe, só ele inventou a roda, né? Tá reinventando a roda. Ele inventou a bola. Ele chegou e falou, já falei pra ele que tá longe do gol, fica mais perto do gol. O cara é artilheiro do Corinthians, cara. Ele tava jogando daquela forma, era um dos melhores jogadores do Brasil. Ele mexe surpresa, quebrando o facão. O único jogador que você não podia mexer no Corinthians, e nem pode, era o Roger Guedes. Tinha que ter feito o resto. É isso que ferra o Luxemburgo, entendeu? Deixa ali. Ele nessa posição, ele é um dos melhores jogadores do Brasil num time ruim. Sim, ele era. Bom, certo que tá errado do outro lado. Exato. Agora, por exemplo, Biro, bom talento. Wesley, bom talento. Juan, não foi bem. Esse time tinha que ter sido melhor. Preparado ao longo da temporada, você desde acaba janeiro. Queimando a garotada. Desde janeiro. É o tipo zagueiro do Santos que você falou. Pô, você joga ao lado de um Gomes, com um time organizado, o cara vai pra seleção. Pô, agora joga no time todo funhanhado, desorganizado taticamente. Aí assim, você pega o Lázaro, começou um trabalho com uma ideia de jogo, veio o Luxemburgo contra ideia, aí ele tá tentando meter a molecada na fogueira. Mas a gente falou antes aqui, Facincani, aqui ninguém é dono da verdade, mas estamos falando desde 1910. Esse elenco não serve mais, cara. Não, claro tem que rifar esses caras pro próximo ano. Tem que eu fiz outro dia aqui uma lista. Tem que renovar agora. Quando a gente... Me parece grave você ter um jogador que era um dos melhores em atividade no futebol brasileiro num time ruim, que passou a não render mais. Acabou, matou o Corinthians. Matou o Corinthians, porque alguma coisa acontecia no Corinthians com o Roger Guedes. A partir do momento que o jogador, que é o principal articulador, finalizador do time, para de jogar futebol, acabou, porque você vai depender de quem? Do Michael pra fazer gol? Vai depender do Biro pra fazer gol? Vai depender do Watson pra fazer gol? Vai depender do Yuri Alberto pra fazer gol? Esquece, não vai sair. Então o Corinthians... Ele tem que entender, e o Vanderlei, o seguinte, que foi o jogo contra o Flamengo. Tenta se fechar o máximo que der, se espetar um contra-ataque e achar o gol, que o Corinthians é um time hoje que joga por uma bola legal, e se também não tomar o gol, tá no lucro. Tá no lucro. Esse é o Corinthians. Corinthians, partir pra cima do adversário pra buscar o resultado, é uma loucura. Números do Vanderlei. É uma realidade, Quesada, triste. Porque não é a realidade do Corinthians. A realidade de um time como o Corinthians é ele partir pra cima do adversário e matar o jogo. Mas o que acontece ele pode fazer isso durante 5 minutos num jogo só. Ele tem o direito de fazer isso durante 5 minutos. Acabou. Faz uma abafa lá no início do segundo tempo, como fez com o Flamengo, mas a bola não entrou. E depois fica a maior parte... Ó, esses desde números 2008, aí... Esses números são importantes, o Quesada levantou isso. Não, desculpa, a fonte do Vessone, né? Do meu timão, perdão. Desde 2008, porque esse recorte, como vocês dizem, desde que o Corinthians voltou à primeira divisão, né? Então vamos lá, Quesada. Desde que o Corinthians perdeu o Tite, na verdade, né? Os piores aproveitamentos isso é 2008 de a partir do Mano, né? Do Mano pra cá. Quando o Corinthians voltou pra primeira... Na Série B, na Série B. Eu tinha visto o Cristóvão. São os piores aproveitamentos desde que ele voltou na Série B. Cristóvão Borges, trabalho ruim, aproveitamento de 48%. Silvinho tá ali entre os piores. Thiago Nunes, um furo na água. Osmar Loz e Diego Coelho, aquela ideia, né, de buscar um novo Carille. Deu errado. Oswaldo Oliveira, fechou 2. Também deu errado. Jair Ventura. O Jair Ventura tem aí um asterisco, não asterístico, como dizem os Tem uma final de Copa do Brasil. Uma final de Copa do Brasil. É relevante isso? Pra cacete. Puta, foi vice. Tá. E Vanderlei Luxemburgo, igual o Vitor Pereira. nessa fase. O Luxemburgo Ou seja, o aproveitamento do Vanderlei é o pior
desde 2008. No brasileiro é pior ainda, tá? Porque esses números englobam ainda... Só lembrando o seguinte, Brasil, Flavinho. Em 2016, Oswaldo e Cristóvão Borges foi justamente o fim da era Tite no Corinthians. E a chegada depois do Caribe. E aí o Corinthians ficou desnorteado, porque ele não tinha o que fazer, não sabia o que fazer. Ah, não, põe o Cristóvão, põe o Oswaldo mudou de técnico perdido, todo. Fica o Carille, foi. E o Carille veio em 2017. E o menino lá, o filho do Zé Maria aí, que tava... O Lázaro, não aparece? Não, o Lázaro aparece... tem um aproveitamento melhor. Porque Eles são os piores, tá? Por incrível que pareça. Foi melhor do que deles todos. Luxemburgo, 14 jogos, apenas 3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Uma vitória com o Santos, uma vitória com o Liverpool. Com o Atlético. Não, o Liverpool ainda era o Atlético e Fluminense. Atlético e Fluminense. 10 gols feitos e 17 tomados. Ainda se a gente defende a tese, que é uma tese bacana, o time se organizou na defesa... Não toma o gol, vence por meio a zero, não tá ataca, não tá organizado na defesa, tomou 17 gols vergonha. E parou de fazer gol também, tá né? Completamente e teve 10 dias aí. Pensando bem, 30% de aproveitamento Mas, gente, pra cair pra aí eu acho que acontece com o Corinthians o que eu vivo falando do Santos, entendeu? O problema todo aí é o do Ilho, cara. Sim. O problema todo é o do Ilho. O presidente não existe. Não existe, o presidente não existe. Essa situação existe no Corinthians hoje porque o presidente é péssimo. Ele arquitetou isso daí. Ele fez esse Corinthians. Ele contratou fulano, cicrano e beltrano. Ele que não colocou um diretor de futebol. Ele que tem um cara que nem o Alessandro, com todo respeito ao Alessandro, a história dele, inclusive capitão do Corinthians no Mundial, etc e tal. O Alessandro não tem condições, pelo que eu vejo, de ocupar esse cargo no Corinthians. Zero. Todo mundo fala isso. Mas ele tá lá. Quando deveria estar lá uma outra pessoa. Então, tudo isso que acontece no Corinthians é o que acontece no Santos também. É reflexo da administração equivocada do Duílio, como acontece no Santos em relação ao Rueda. Entende? Então, esse é o grande problema. E tá na hora, como diz o Quesada, que sempre lembra isso, de o Corinthians mudar um pouco essa história. Entendeu? Esse grupo vem junto desde a época do Vadielu. A situação vem desde essa época. A oposição do Corinthians parece que não pensa. Quando aparece um cara, surge um outro também para ser oposição. Aí divide a oposição e mais uma vez a situação ganha. Sempre 3 candidatos. Porque tira voto do... O Mário Gomes entrou na última eleição para tirar voto de um opositor que poderia ter vencido o cara que entra, nunca entra para tirar voto da situação. Ele entra para tirar voto da oposição.